Olá, sejam bem-vindos a Painelcast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo. E eu sou a Fabiola Narciso, engenheira civil. Hoje recebemos o engenheiro mecânico Fábio Narciso para participar deste bate-papo. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Já vou começar o episódio com uma dica. Ouçam o bate-papo do nosso episódio com o Fábio, que foi ao ar em fevereiro de 2022. Ele participou de um projeto que foi o submarino nuclear brasileiro. O episódio está maravilhoso. E hoje o nosso convidado é de casa. Seja bem-vindo, Gléria. Muito obrigado, Fabiola. Bruno, boa tarde. Ao Fábio. A Dani tem me convidado para falar a respeito de mobilidade e isso está mais ou menos dentro da minha carreira dos últimos 30, 40 anos. Então nós estamos aqui hoje para falar a respeito de motores, a respeito de rendimentos e mais recentemente vamos falar um pouquinho a respeito de carros elétricos. Muito bom. Só uma breve introdução. O nosso querido Gléria é engenheiro agrônomo, diretor financeiro da IARP, mas não veio aqui para falar nada sobre a nossa gestão. Nós convidamos o Gléria para falar sobre toda essa paixão que ele tem sobre carros, motores e mecânica. Então, Gléria, se você quiser dar a sua introdução sobre os nossos primórdios do automobilismo. Eu gostaria inicialmente, Bruno, de falar um pouquinho a respeito da situação do Brasil, que ela é de uma situação invejável em termos de mundo para nós fazermos a transição energética. Nós temos 6 biomas, nós temos sol praticamente o ano todo, nós temos uma costa aí maravilhosa e nós temos aí a situação também de outras energias alternativas, como, por exemplo, a biomassa, o etanol. E então nós temos aí hoje, Bruno, uma situação bastante privilegiada para a gente passar dessa transição mecânica para o elétrico. Legal. Podemos continuar, né? Podemos continuar, por favor. A Dani, em agosto de 2016, ela esteve comigo, fez uma reportagem para a revista nossa Painel, lá da Associação de Engenharia, Agronomia e Arquitetura. Isso foi no mês de agosto de 2016. E olha só como é que nós evoluímos. Naquela ocasião, eu explicava dos motores a combustão, eu falava que nós já tínhamos carros híbridos que já andavam 25 quilômetros com 1 litro de gasolina, e olha só a evolução. Em 7 anos, hoje nós já temos carros híbridos plug-in que já faz até 55 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, assim, isso me atrai muito, isso me leva a estudar, e a gente vê que nós estamos aí a passos largos para uma transição da mobilidade do homem, que é tudo na sua vida, quase tudo, e nós temos aí crescido bastante nesse sentido. E eu me reporto aqui que o motor a combustão, eu estou ao lado aqui de um engenheiro, pode depois acrescentar alguma coisa, de que o motor a combustão, ele tem um aproveitamento de 38%, 39% das energias, porque o que ele queima no motor se dissipa sob forma de calor, sob forma de atrito e assim por diante. Então, o motor a combustão, ele tem um rendimento hoje com os aperfeiçoamentos, 4 válvulas por cilindro e etc e tal, ele chega a quase 40%. E o motor elétrico, praticamente, ele tem 95% de rendimento. Claro, nós estamos numa fase de transição e nós temos outros caminhos. O carro movido a hidrogênio verde, o carro movido a etanol. Tem até um projeto muito interessante que foi vendido para a Inglaterra, de um projeto brasileiro, de um carro chamado Óbvio, um projeto, que ele é movido
100% a etanol, mas ele não produz a força motriz. O etanol era para produzir eletricidade e aí acoplar um motor elétrico. Então, é uma história muito interessante. Desde a época de estudante, década de 70, 80, eu sempre estudei o assunto mobilidade. Gléria. Ai, desculpa. Pode, por favor. Gléria, e como que você descobriu essa paixão? Quando nasceu essa paixão por carros? Fabiola, foi até um assunto muito emocional, porque na minha época de estudante, eu pegava carona, nós tínhamos, eu juntamente com meu amigo Manuel da Apis Flora, nós tínhamos o dinheiro contadinho para pegar um ônibus daqui para a Unesp. E se nós não pegássemos carona, a gente tinha que ir de ônibus e tínhamos essa reserva pelo menos. Então, naquela época, década de 70, os lançamentos dos primeiros cupês nacionais, o SP2, o Karmann ATC, e eu via aquelas figuras bonitas, aqueles colegas, aquelas moças com esses carros maravilhosos, eu ficava olhando aquilo e ficava deslumbrado. Mas não assim com qualquer sentimento de cobiça, qualquer sentimento nesse sentido, mas sim de ver aquela coisa, aquela mobilidade, Modernidade, né? aquela modernidade, aquela beleza. E então, passados os tempos, fui trabalhar, ganhei algum dinheiro e depois de uns 30 anos, estes mesmos carros passaram pela minha porta, me fazendo um aceno, e eu, felizmente, tinha alguma condição de comprar um deles. Eles te chamaram, né? E você só respondeu, oi! Respondeu, E aí não, chamou para dentro de casa. Né? E aí eu comecei com um Karmann ATC branco na época, que era exatamente o que a Berenice, minha colega de turma, agrônoma, tinha. E depois fui para SP2, depois fui para outros carros. E achei muito interessante. E até recentemente, até 2 anos atrás, eu só usava carro com mais 20 anos de produção. E também eu sempre usei na minha locomoção sempre transporte coletivo. Tá? Eu trabalhei como executivo de um grande banco em São Paulo e nesses 18, 20 anos eu acho que eu fui de carro para São Paulo umas 4, 5 vezes. E a Dani sabe bem da história, eu sempre tenho falado com ela que eu acho que você usar um carro de 1.500 quilos, uma caminhonete hoje, 2.000, 2.500 quilos, para transportar uma pessoa de 70, 80 quilos, realmente é um desperdício de energia. Então foi nesse caminho, nessa pesquisa, nesse gostar do assunto é que eu me envolvi com um carro antigo e tenho esse outro que está comigo até hoje e felizmente ele está muito bem, anda bem, e só que não dá para andar mais no trânsito de hoje meio maluco. É interessante, né? A história aqui da Gléria, ele tem um histórico de uma passagem por esse crescimento de conhecimento a nível veicular, né? Então, parecido com a minha, eu também cresci, também pegando carona, né? Fui para a faculdade na base da carona, né? E a gente cresceu também com aquela presença daqueles veículos daquela época, da minha época, né? Eu tinha, por exemplo, como um modelo de veículo, o Puma, né? Sim. Né? O Puma era um carrinho bonito naquela época. Eu falei assim, puxa vida, eu acho que eu vou ter um carrinho desse aí. Como diz a moçada, da hora. É, o da hora. Eu acho que nem fala, mas da hora fala. Não, mas naquela época eu falava. Na época do Puma. Fabiana, eu me cuido muito, porque tem termos, né, Fábio, que a gente usa, que a moçada de hoje não fala mais, não sabe o que é, né? Mas esse da hora era muito próprio. Então, a gente, os carros eram uma referência, né? A gente vai acompanhando, vai vendo o que vai aparecendo, né? Então, assim como o senhor falou, né? Para mim o Puma era uma referência, assim como o SP2 que você falou também. Né? Mas você foi numa profundidade maior, você gostou. Opa.
Temos um... Temos um impacto aqui. Um intruso. Um impacto. Uma Como fala, a tecnologia acha a gente. A gente esconde dela, mas ela ainda acha a gente. E eu fico realmente impressionado, né? Porque, na realidade, né, a gente, quando gosta de alguma coisa, você vai aprofunda, você acaba indo muito no conhecimento, né? Vai aprofundando para conhecer realmente as particularidades do veículo aí, né? Né? Mas conta a historinha para nós aí, né? Sobre o carro, o primeiro carro, o veículo, né, a vapor, né? Quer dizer, foi o primeiro tipo de acionamento, né, de um veículo para começar a movimentar, né? Quer dizer, esse é o histórico dele, né? Depois passou para uma combustão, né? Sim, Né? sim. E você chegou a conhecer alguma máquina dessa, por exemplo? Assim a nível de visita? Fábio, eu me impressiono muito com aquilo que o homem cria. Eu, quando vejo um monstro de um navio chegando num porto com aquela calma, com aquela tranquilidade, com aquela dirigibilidade, eu fico olhando aquilo, eu fico pensando como o homem é um bicho criativo. Mas o que você me pergunta, eu não tenho muito interesse, porque é de uma época bem lá para trás e realmente li muito, não vivi e basicamente o meu interesse, o meu aprofundamento, ele é mais aí a partir da década de 1910, 1920. Por quê? Porque lá tem um imbricamento quando começou a luta entre o carro a combustão e o carro elétrico. É isso que eu ia falar. Gente. E não sei se todos sabem, mas naquela época tinha mais carro elétrico, 1910, 1920, do que carro a combustão. Por quê? As poucas mulheres que dirigiam naquela época, que tinham carta, elas tinham preferência pelo carro elétrico porque ele já tinha uma partida na bateria. Ao passo que o carro a combustão, ele tinha que pegar na manivela. E a manivela, no dia frio, ele realmente é um negócio meio complicado, né? Então, assim, sobre a tua pergunta, eu não tenho grandes conhecimentos, sei da história, sei que tudo transitou naquela época, né? Mas a minha... Foi o marco, né, inicial, né, do movimento da... Isso. Né? Agora, de 1910 para cá, 1920, eu tive até num encontro de carro antigo em Hershey, nos Estados Unidos, que é o maior evento de carro antigo do mundo, e eu vi lá uma Cadillac 1913 ainda funcionando. Eu vi lá uma coisa impressionante, ela não tem cabine, parece uma carroça motorizada. Então, isso aí me provoca muito a minha curiosidade, como é que as pessoas se locomoviam. E você sabe que carro, desde aquela época, ele sempre representa um status social da pessoa, financeiro, econômico, etc. e tal. Então, a minha curiosidade mais é da combustão para frente. Tá certo. E deixa eu te perguntar, galera, exatamente nessa época que a gente tinha os dois, o elétrico e o a combustão, o que foi a troca ou a decisão para a gente ir para... Porque, se eu não me engano, essa vai ser a terceira onda do elétrico, né? A gente já passou por duas. Por que essas ondas se esvaíram antes e não continuaram? Uma boa pergunta. Eu resumiria tudo isso no seguinte: quando teve essa disputa, a gente pode resumir no seguinte: o carro elétrico daquela época, ele tinha uma autonomia de 24 quilômetros. Era uma bateria à base de chumbo. Então, era um carro totalmente inviável. E naquela época, já os senhores que tinham poços de petróleo investiram milhões. Então, em função do econômico, em função do social, em função do técnico e em função também da bateria do elétrico, realmente não tinha a menor chance. A segunda vez de naufrágio do carro elétrico, também poder econômico. E a terceira que nós estamos vivendo hoje também, ela está carregada também de muitos interesses, principalmente econômicos. Porque veja bem, hoje você pega uma indústria com 120 anos
de tecnologia, infraestrutura totalmente paga, totalmente instalada, quando você vem com um carro elétrico, uma tecnologia nova, vai mudar toda a infraestrutura, vai mudar os parâmetros econômicos, financeiros e sociais, evidentemente, ele vai ter dificuldades, ele vai ter pessoas que vão contra isso. Você vê por aí que hoje muita gente fala que não acredita nisso. E eu mesmo vejo o carro elétrico que ele está no começo. É um ciclo. Ele vai evoluir. E principalmente na medida em que nós precisamos praticar a política de baixo carbono ou carbono zero. Então, a COP15 lá de Paris, se não me engano, ela fixa parâmetros exigentes em termos de baixo carbono e etc e tal. Só para você ter uma ideia, eu tenho este carro aqui. É um carro que a GM fabricou em 1993, portanto, 30 anos. A GM americana, ela fez 1.000 exemplares e desses 1.000 exemplares ela não vendeu nenhum. Ela fez um donativo para 1.000 cidadãos americanos e depois, no final de um ano, eles teriam que devolver. Então, houve lá, por parte da GM, muito interesse. A GM não tinha interesse em investir em novas tecnologias e de tal sorte que isso aqui não virou nada. Eu tenho, inclusive, um DVD em fita, que a gente estava comentando agora há pouquinho, que conta por que mataram este carro. Pura e simplesmente interesse econômico. A fita conta que depois que foi feita aí a devolução, inclusive deu polícia, porque tinha muito cidadão que não queria devolver o carro e somente a polícia que conseguiu retomar. E tem uma história interessante de um colecionador de carro antigo americano que fala que ele ajoelhou para a GM para ter um carro desse no acervo de carro antigo, porque é uma imagem muito bonita. E eles concordaram, mas eles só deram para ele a carroceria. Tiraram todo o equipamento, tiraram toda a instalação e devolveram. Mas só para ter uma ideia, completando um pouquinho a sua pergunta, esse carro, 30 anos atrás, ele é de 95, esses 1.000 exemplares, ele tinha um CX 018. Quando hoje nós temos todos os carros fabricados em série, o CX dele tem 028, 029, 030. Esse aqui tinha, pela própria fotografia dele, um escorregamento aí muito baixo. O CX é o coeficiente de penetração aerodinâmica, que é a resistência que o carro tem que imprimir para vencer a resistência do ar. Então, um carro maravilhoso, um carro viável, só que a GM, ela destruiu todos os carros. Não foi à frente do interesse. Não foi à frente e logo em seguida, pelo conta um documentário publicado por jornalistas americanos, que em seguida ele foi demitido da GM. Então, a tua pergunta é muito interessante, é uma pergunta que eu não posso responder em poucas palavras, mas eu acho que com o tempo nós vamos romper tudo isso. Eu sempre falo, Fábio, que é a mesma coisa quando saiu o celular. Quanto pesava um celular há 20, 30 anos atrás? Vou chutar 1,5 kg. Mais ou menos, um tijolo. Então, é mais ou menos o que vai acontecer com o carro. E principalmente nós vamos vir com novas tecnologias. Eu estou analisando muito baterias à base do grafeno, que estão dizendo aí que nós temos aí condição de fazer baterias de grafeno, pesando 10 vezes menos do que as baterias de hoje, à base de lítio. E É o X da questão, né? O peso, o né? peso. O peso que esse carro está... E também uma autonomia talvez aí umas 5 vezes mais. Então, assim, é o que eu sempre falo, repetindo. A idade da pedra lascada acabou por falta de pedras? Não. Não. Ela acabou porque
Novas tecnologias. Foram aparecendo, foram facilitando a vida do homem no campo. Isso. E agora a mesma coisa, a idade do petróleo vai acabar, não talvez pela falta de petróleo, mas novas tecnologias. Mas é interessante o Glary abordar essa questão das novas tecnologias, né? Porque hoje, quando você vai lançar um empreendimento, já se pensa em deixar pelo menos 1 ou 2 vagas para carro elétrico. Antigamente a gente não pensava nisso. Antigamente não era uma coisa que se colocava, e hoje para um empreendimento que vai lançar daqui 2, 3 anos, já está no escopo de ter a vaga para carro elétrico para carregar. Então, assim, pode ser que futuramente essas 2 vagas também sejam muito poucas para a quantidade de carros que vamos ter. Sim. Mas é já um primeiro passo, né? Sim. Fabiola, eu fiz há algum tempo atrás, eu fiz uma entrevista com um repórter da IPTV sobre aproveitamento de água de chuva. E eu conversando com o repórter, ele perguntou para mim por que eu tinha feito aquilo, e eu sempre explicando a sustentabilidade, o aproveitamento. Na minha rua faltava muita água e os vizinhos me viam jogar água à vontade na rua, perguntava, tua rua aí não não falta água por quê? Foi água de chuva. E o repórter me falou uma coisa que me marcou muito, que a TV ou a mídia ou todos os pontos de conhecimento, a mídia principalmente televisiva, ela é um ponto de multiplicação de ideias, que a TV não vai fazer captação de água de chuva e também não vai instalar o que você está falando de tomadas elétricas para carro elétrico nos prédios. Mas se ela vai lá e divulga, é um ponto de multiplicação de ideias. Só um minutinho que a gente precisa, antes de continuar, vamos ouvir o recado do engenheiro agrônomo Alexandre Tazinafo. Olá, meu nome é Alexandre Tazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à AEARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a AEARP. Continuando aqui, o Glória estava falando do poder de multiplicação da televisão. Mas eu realmente concordo, Glória. Hoje, vender a vaga, se não for divulgado, realmente não vão cobrar da gente que tenha mais. Eu acho que até por isso que hoje tem muito influenciador, né? Sim. Hoje os influenciadores, eles divulgam alguma coisa, a pessoa fica sabendo e fala, eu quero isso. Aí vai um influenciador. Hoje muitas construtoras até contratam influenciadores para falar nos seus prédios o que tem, o que não tem. Aí vai lá o influenciador, nossa, nós temos uma vaga, 2 vagas para carregamento de carro. Isso difunde, as pessoas passam a querer mais. Mas somente fazer também não vai vender, vai influenciar igual a TV hoje. É verdade. Mas eu gostaria de uma curiosidade, né? Hoje, falando de carros elétricos, híbridos aí, né? Na sua opinião, em que fase que nós estamos, né, com a tecnologia, né? Se ela pode chegar num ponto onde nós vamos estar totalmente confiáveis, né, com esse veículo elétrico? Respondendo a sua pergunta, eu vou ser um pouquinho radical. Em termos de carro elétrico, agora, repensando o que eu falei há pouco, nós estamos ainda na idade da pedra lascada, em termos de carro elétrico. Porque para pensar, aqui em Ribeirão ainda tem lugar para carregar, mas se você for para o interior, onde que você encontra lugares para carregar um carro? Boa pergunta. Fabiola, assim, por exemplo, hoje nós temos que ter muita noção, como usuário do carro elétrico, das suas limitações. Eu, por exemplo, eu não viajo mais de carro, não uso carro a combustão, então eu tenho um carro compacto, elétrico, para andar na cidade. Então, quando eu vou viajar principalmente para São Paulo, eu vou de busão
vou de carona, ou então eu compro uma passagem aérea bem antecipado, que sai mais barato que ônibus. Então, assim, é interessante que o usuário do carro elétrico, para os dias de hoje, ele tem que entender isso. Apesar que as marcas premium já têm carros elétricos com uma autonomia de 1.000 quilômetros. Inclusive, nós temos uma Mercedes-Benz lançada na Alemanha, que ela tem mais torque, tem mais arranque que Porsche. Entendeu? Então, a gente tem que entender que ele tem limitações. E nós estamos no começo de uma nova era, tá? Só um gancho sobre o que a Fabiola falou, né? Sobre, né, o abastecimento desse veículo, né? Nós teríamos um outro problema, né? Uma coisa é você colocar 2 veículos num condomínio para abastecer esse veículo com tomadas elétricas. A outra situação é você ter um condomínio todo com abastecimento com carros elétricos. A instalação elétrica é outra. É mesmo, eu não tinha pensado A nisso. cidade não comporta. A cidade comporta? Não sei, eu nunca tinha pensado nessa situação. Veja bem, outro dia até me fizeram uma pergunta, se eu já tinha feito a conta, quanto que eu gasto por quilômetro rodado com o meu carro elétrico. Eu falei, olha, eu nunca vi essa conta, mesmo porque eu moro numa casa térrea, eu instalei placas solares. Então, eu tinha uma conta, por exemplo, vamos estabelecer grandezas disso. Eu, por exemplo, gastava entre 600 e 700 reais de energia por mês. Instalamos lá, fizemos um projeto, chamei lá o técnico e falei, eu quero abastecer a minha casa. Dei para ele a potência do carro que eu iria usar e pedi para ele dar mais uma margem de 30% no projeto dele, o engenheiro que esteve na minha casa. Então, hoje, respondendo a sua pergunta e também a dela, eu tenho na minha casa um custo para o automóvel, para a minha casa e também para um outro escritório que eu fiz uma portabilidade de aproximadamente R$125. Então, resumindo, eu tenho o meu automóvel abastecido, eu tenho a minha casa abastecida e tenho um outro escritório que está alugado, abastecido com energia solar, e nós pagamos aquilo que as companhias falam na GD, que é a geração distribuída, nós pagamos o uso da energia que circula na fiação da empresa, tá? Tinha até um incentivo, bem lá no começo, de que ao longo dos 5 anos, as companhias distribuidoras, elas iriam avaliar ou medir o que você usou e o que você deixou de usar. E lá na frente, eles iriam te devolver uma parte dessa energia não usada em dinheiro. Mas a produção de energia hoje é tão grande que isso aí já foi para o espaço. Apesar que você também está no Brasil e aqui você sabe, né? Na verdade, a parede reboca o pedreiro, né? Então, nada é garantido. Então, isso aí já não existe mais. Ao longo de 5 anos, se você usar, não usar, perdeu e acabou, começa um outro ciclo. Então, eu tenho uma pergunta com relação a isso. Agora, comparando o Brasil, não sei se o senhor tem esse conhecimento, mas, por exemplo, uma vantagem que eu vejo no Brasil, no sistema elétrico, no sistema de painel solar na casa, é de você poder colocar na rede, porque isso barateia muito a instalação. Se o senhor fosse fazer essa mesma instalação, tendo as baterias para ficar off-grid, seria um outro investimento, provavelmente o dobro. Sim. E como funciona isso fora do Brasil? Todo mundo pode fazer esse sistema híbrido onde você usa à noite a energia da concessionária e ela desconta o que você produziu durante o dia? Porque isso é um benefício que a gente tem aqui, né? Sim. É por isso, mais uma vez, Bruno, que eu estou dizendo que o Brasil tem tudo para se dar muito bem com a mobilidade elétrica, mas tem tudo. Nós temos uma situação privilegiadíssima. A minha esposa esteve num congresso mundial de ginecologia em Paris no mês passado e ela me falou que em Paris tem mais carro elétrico que carro a combustão. E eu tenho também um sobrinho, que ele é engenheiro, formado aqui em Ribeirão Preto.
ele trabalha numa fábrica de ração para peixes na Finlândia. E lá também tem muito carro elétrico, apesar que lá a matriz elétrica deles, a matriz energética, é diferente da do Brasil, que eles usam muito hidráulicas a partir do derretimento das geleiras lá das montanhas, tá certo? Até me surpreendeu porque é um dos países que tem a energia industrial mais barata do mundo, ok? Então, assim, talvez... Estendendo um pouco mais a sua pergunta, nós também temos aí que no Brasil nós temos também agora, falando um pouquinho de energia eólica, principalmente agora se fala muito das offshore, nós vamos ter aí a intermitência de produção entre uma energia que é gerada durante a noite e uma que é gerada durante o dia. E nós sabemos que eólicas no Brasil também está num desenvolvimento fantástico. E os ventos bons para gerar energia eólica são aqueles que sopram à noite, porque durante o dia a brisa terrestre vai para o mar e à noite vem a brisa marítima para o continente com mais força. Então, quando uma apaga o sol, entra a energia eólica. Hoje, nos projetos de geração, já está tendo um combinado, né, entre a eólica e a geração solar, né? Isso. Então, se perceber, né, mais na região norte hoje do país, né, você vê os parques eólicos na sequência, né? Sim. E a energia solar, ela está lá em segundo plano, né, aproveitando toda a área, né, que está sendo utilizada para esse tipo de geração. Então, está tendo hoje a combinação entre a eólica e a geração solar. Sim, né? Que é a geração intermitente, né? Quando uma cessa, entra a outra. Outra coisa também, que talvez estendendo a sua pergunta, é que está se investindo muito em baterias, ou seja, nós estamos aí num início de tecnologia de grandes reservatórios de bateria para aproveitar a energia do sol e depois da noite para não ter o problema do um tempo nublado, 3 dias de chuva, uma semana de tempo nublado e assim por diante. Então está tudo no início, está tudo começando, está tudo aí por fazer. Agora voltando à pergunta dos carros. Gléria, você comentou aqui por cima, mas é verdade que você só tem carros antigos? Fabiola, eu já tive quase todos. Mas dá muito trabalho. A manutenção, apesar dele ficar parado, você tem que limpar, você tem que trocar bateria, você tem que trocar óleo, você tem que olhar parado, pneu. Depois não liga, né? Tem que dar a partida de vez em quando. Tem que dar uma voltinha. É. Né? Então eu estou assim numa fase da minha vida que eu estou buscando muito a praticidade. Então hoje eu tenho só 2 e tenho esse outro contemporâneo aí, mas o resto eu praticamente me desfiz e tudo na vida tem um sentido quando você tem a fase que você está com paixão ardente. Cessar da paixão, você tem que mudar. Oi, galera, e vamos falar de novidade hoje, né? Tem uma novidade nesse veículo hoje elétrico? Porque eu vi uma reportagem sobre o Suzuki. A Suzuki, ela lançou no mercado, ela não lançou, ela apresentou o protótipo dela, né, numa feira e que, segundo a notícia, né, era revolucionar o mercado. Engenheiro Fábio, eu estava até pensando em falar isso, mas você antecipou o que eu ia dizer, mas foi em bom tempo porque eu poderia até me esquecer. Não tem nenhuma fábrica de carro elétrico no Brasil. Todas as marcas que nós temos são todas importadas. O que eu estou vendo de momento é que a China, ainda acho que ontem, anteontem, eu vi uma grande manchete aí que eles estão subsidiando várias marcas chinesas para tomar conta do mercado brasileiro em termos de carro elétrico. Por exemplo, tem uma fábrica chamada
vou falar em português, mas o original é BYD, em tradução... Construa o seu sonho. Em tradução linear, construa seu sonho. Ela comprou as instalações da Ford em Camaçari, na Bahia. E parece-me que dentro de 2 ou 3 anos ela estaria produzindo aí entre 500 e 600 mil veículos elétricos por ano. E tem a Aval, que comprou a instalação da Mercedes-Benz, se não me engano, em Avaré, ou Sumaré, se não me engano. E também a ideia dela é trazer para esta fábrica, com novos investimentos, uma produção exclusivamente de carros elétricos. Então nós temos aí, não estou contando carros franceses, carros alemães, carros de outros países que o Brasil está importando. Inclusive, a Porsche tem fabricado carros de alta performance elétrico, e na semana passada a Ferrari lançou um último modelo dela a combustão, e me parece que em 2025 ela vai lançar uma Ferrari 100% elétrica, um carro de alta performance, de aceleração mais do que motor a combustão. Então, tudo isso está revolucionando, tudo isso está aí por vir, e eu acredito que temos problemas sérios para resolver. Fala-se muito da prospecção de minerais nobres para produzir a bateria, mas isso com o tempo eu acredito que vai ser tudo resolvido. Perfeito. Falando em interesse, né, depois que a gente começou no começo da nossa conversa, me veio à memória Nikola Tesla, Sim. Que ele não tinha desenvolvido, ele não estava prestes a desenvolver uma torre de transmissão, como se fosse transmissão de rádio, de televisão, onde a gente não precisaria do cobre. Aí vem de novo o interesse financeiro que não deixou ele promover isso. Imagina se a gente tivesse a transmissão de energia como ele queria por uma rede, os carros não precisariam de bateria, eles estariam conectados 100% do tempo. Bruno, seria uma mobilidade incrível, né? Bruno, é o futuro. Eu vejo assim, nós estamos, como eu disse agora há pouquinho, nós estamos no começo, nós estamos na idade da pedra lascada em termos de mobilidade. E vou dizer mais uma coisa, os carros autônomos é futuro, e o futuro é logo aqui na esquina, ok? Tesla, você citou um sonhador, você citou um empreendedor, você citou uma pessoa que acreditou, que investiu e que, se não me engano, no exercício de 2022 ou 2021, ele fabricando 600 carros elétricos, ele teve uma rentabilidade maior que a GM americana, que fabrica por ano 4 milhões de carros a combustão. Então, tudo uma questão assim de foco, é uma questão de investimento, ok? E eu vi também um protótipo dele, eu vi um filme, ele produziu agora, recentemente, um caminhão com 800 quilômetros de autonomia, e o desenho dele é um desenho fantástico, nem parece caminhão, ok? Então, tá tudo aí para ser conquistado, o poder econômico vai mandar, o poder econômico vai definir para que lado que nós iremos. Infelizmente, na minha modesta visão, eu acho que a mobilidade ela vai progredir mais nas classes mais abastadas de uma forma mais rápida, porque os carros elétricos são muito caros, e em detrimento de as pessoas que precisam de um carro para poder trabalhar, que ficariam mais para o final da fila, infelizmente. Ô Bruno, você falou dessa questão dessa conectividade, né? Eu só fiquei pensando aqui, nem meu celular, ele tem área em todo lugar, imagine um carro. Mas se isso tivesse sido feito na época que se pensava, eu acho que hoje a gente teria mais desenvolvido. Infelizmente, nas capitais, não talvez. foi. Não, mas que fosse. Só de você não precisar da bateria já seria um ganho, já baratearia o carro, já estaria mais acessível para todas as classes. Não, nós estamos aí com muita tecnologia, eu gosto de ler muito,
eu aprecio uma leitura sobre futuro, sobre o que fomos, o que somos e o que seremos. Porque a mobilidade é o calcanhar de Aquiles para o aspecto de baixo carbono, para o aspecto de acabar com o efeito estufa. E o homem, qualquer que seja a mobilidade que ele inventar, ela vai consumir oxigênio e ela vai diminuir um pouquinho de CO2. Mas não tenha dúvida de que a essa transição ela não se dará do dia para a noite. Nós teremos aí uma década, 2 décadas, 3 décadas, onde nós teremos outros tipos de energia também, né? Exato. Tá? Mas temos muito que evoluir. Concordo, né? E vamos evoluir muito. Eu tenho uma ideia futurista sobre o veículo, né? Eu falo que... Opa! Né? Eu falo que vai ter uma transformação quando o veículo, quando o automóvel deixar de ter rodas. Tá perto ou tá longe essa nossa inovação? Tá perto, Não, tá é interessante a sua colocação, porque Ele vai planar. a sua colocação ela é interessante e olhando do ponto de vista de história, eu fico imaginando o seguinte, desde que automóvel é automóvel, as fábricas falam que vai lançar um novo modelo, as fábricas falam que investiu 10 milhões de dólares em termos de um novo modelo, mas o automóvel continua sendo o básico, um motor e 4 rodas. E para a gente evoluir para o que você está dizendo aí, ainda falta bastante tempo. Teve um trabalho numa faculdade, na minha época de escola, que disse que o pessoal chegou a trabalhar numa cerâmica, né? Que a cerâmica era como se fosse 2 polos negativos. Então, essa cerâmica, ela mantia a distância, né? E não chegava a aproximação uma na outra, igual o negativo com o negativo, né? E com isso, poderia desenvolver o veículo numa plataforma que ele só iria... As rodovias seriam essa cerâmica, igual a gente tem o trem-bala e tudo mais, que ele não está encostado no Ele trilho, não está né? Ele está encostado. flutuando. Exatamente, exatamente. Seria algo interessante. Talvez, no futuro, mas a gente tem hoje os drones também, que eu acho que o carro pode seguir para algo similar aos drones e às suas hélices. Pessoal, nós precisamos encerrar o nosso episódio. Foi um prazer ter todos vocês aqui. Alguma última consideração, doutor Galera? Não, aí se não tiver nenhuma pergunta, é um tema bastante, me apaixona bastante. Eu gosto muito, apesar da Dani me falar que eu sou da área agronômica, que eu trabalho com números, mas assim, adoro o aspecto de mobilidade, gosto muito de ver, de estudar, de analisar e de andar, principalmente. Uma coisa que eu não gosto é colecionar miniaturas. Tem que ter utilidade, né? Não, é bom pegar, é bom andar e nós estamos assim num limiar de uma nova fase. Só recordando, o Brasil tem 6 biomas, o Brasil tem um privilégio de ter todos os recursos naturais para desenvolver, para passar para trás e praticar a política do baixo carbono, o carbono zero. E nós chegaremos lá com certeza. Só para deixar uma curiosidade para quem quiser procurar depois, se não estou enganado, na Arábia Saudita, né, eles estão desenvolvendo o The Line, que é uma cidade de 170 quilômetros, 2 torres, e a intenção é exatamente mobilidade zero, né? Você fazer tudo nas proximidades e vai comportar a maior marina do mundo numa das extremidades, e um sistema aí de trem, de metrô, ligando a cidade inteira. Então aí acabaria com a emissão através de carbono pelos carros. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Este é o Painelcast, o podcast da AEARP. Você pode nos ouvir e ver no Spotify, YouTube e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e o Amazon Music. Os links estão no @AEARP e no @Painelcast. Aproveita para avaliar, acionar o sininho e seguir favoritar. E dependendo de onde você nos ouve, favoritar. Queria falar alguma coisa, Fabiola? Eu ia Desculpa. agradecer o Glória, agradecer o Fábio pela presença. Muito obrigada, foi muito bom conhecer e entender um pouco, porque eu entendo de carro assim, é vermelho, é prata, é preto, então abriu um pouco a mente nossa. Muito obrigada.
Eu gostaria de conhecer essa cidade, mesmo porque parece que ela vai ter calçadas amplas para as pessoas circularem a pé. Sim. Fantástico. Fantástico. Eu só vi fotografia, mas eu gostaria de estar um dia lá andando nessa cidade. E eu acho que vai ser em breve. Pelo que eu vi, eles já estão com 20% do projeto já Em execução. Em execução. Ótimo. O episódio tem sempre temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @earp e no @painelcast e compartilhe o episódio. Conta pra gente o que você achou. Até mais.